Olá! Nesse vídeo a gente vai falar sobre ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são macromoléculas de grande importância biológica, que se apresentam nos seres vivos em duas formas: o ácido desoxirribonucleico, o DNA, e o ácido ribonucleico, o RNA. Ambos estão presentes nas células, mas os vírus eles vão apresentar um ou outro desses ácidos nucleicos como material genético. Alguns pesquisadores sugerem que alguns tipos de vírus podem ter os dois ao mesmo tempo, mas existem algumas questões a serem respondidas sobre isso. Então, para o nosso estudo, vamos considerar que o vírus só tem um ou outro. Nas células, o DNA tem a função de repositório da informação genética. Essa informação genética ela vai ser copiada em outra molécula de DNA na hora de transferir essa informação para as células filhas, na hora da reprodução celular. E ela também vai ser copiada na forma de RNA mensageiro, que vai conter a sequência correta dos aminoácidos na hora de fazer a síntese de proteínas. Mas não existe apenas esse tipo de RNA. Na verdade, existem diferentes classes de RNA que vão ser transcritas e vão ter uma atuação direta em alguns processos da célula, principalmente relacionados à transcrição das proteínas. Como polímeros, as moléculas de ácidos nucleicos são compostas por subunidades, que são os nucleotídeos. Os nucleotídeos são compostos de três partes: uma base nitrogenada, um açúcar do tipo pentose e um ou mais grupamentos fosfato. Quando o nucleotídeo tem três fosfatos na sua composição, a gente chama ele de nucleotídeo trifosfato. E o mais famoso entre os nucleotídeos trifosfato, provavelmente o mais importante, é a adenosina trifosfato, também conhecido pela sigla ATP. O ATP ele é conhecido como a molécula energética da célula. Afinal, todos os processos dentro da célula que requerem energia vão extrair energia do ATP. Mas de onde que vem essa energia dentro da célula? Da ligação entre o terceiro e o segundo fosfatos terminais nessa estrutura. Essas ligações elas contêm muita energia que podem ser liberadas no momento em que essas ligações se quebram e vai ser utilizado pela célula para desempenhar suas atividades. Quando a célula utiliza um ATP e quebra essa ligação, ele deixa de ser um nucleotídeo trifosfato e passa a ser um nucleotídeo difosfato. Só tem dois fosfatos e o nome dele passa a ser adenosina difosfato. Essa adenosina difosfato vai ser utilizada durante a respiração celular para ligar um outro fosfato novamente e transformar ele mais uma vez em ATP. Durante a síntese dos ácidos nucleicos, a ligação que se quebra vai ser a primeira. Então, os ácidos nucleicos só vão ter um único fosfato na sua cadeia. Um nucleotídeo com um fosfato é chamado de nucleotídeo monofosfato. Quando a estrutura perde todos os seus fosfatos, ele não é mais um nucleotídeo. Ele passa a se chamar nucleosídeo, que só tem o açúcar e a base nitrogenada. As bases nitrogenadas dos nucleotídeos elas podem ser de 5 tipos: adenina, guanina, citosina, timina e uracila. 3 desses ocorrem em todos os ácidos nucleicos, ou seja, no DNA e no RNA, que é a adenina, a guanina e a citosina. Já a timina, ela só vai ocorrer no DNA, enquanto que a uracila só vai aparecer no RNA. Essas bases nitrogenadas também dão o nome, ou melhor, a sigla para os nucleotídeos. Então você pode conhecer eles como A, T, U, G e C. Eles também são classificados conforme o número de anéis que possuem. Bases com 2 anéis são as purinas, adenina e guanina. Bases com um anel são as pirimidinas, timina, uracila e citosina. O açúcar presente no nucleotídeo é um monossacarídeo do tipo pentose, ou seja, tem 5 carbonos na sua estrutura. Eles vão ser diferentes também no DNA e no RNA. No RNA, a gente vai ter uma pentose chamada ribose. Já no DNA, é uma estrutura semelhante à ribose, mas sem um oxigênio. Então, a gente chama de desoxirribose. Você pode notar que a ausência do oxigênio
vai ocorrer no carbono 2' dessa cadeia. Lembre-se que cada carbono de uma cadeia carbônica ele pode ser nomeado. E nesse caso a gente vai contar assim: carbono 1', 2', 3', 4' e 5'. E por fim, o grupamento fosfato é o que dá a carga negativa para as moléculas de DNA e RNA. E essa carga, inclusive, ela é utilizada em muitos processos de biologia molecular para manipular essas moléculas em laboratório. Cada nucleotídeo vai se ligar ao outro na sequência dos ácidos nucleicos através de uma ligação fosfodiéster, que vai ocorrer entre o fósforo de um nucleotídeo e o carbono 3' do açúcar do nucleotídeo seguinte. Essas ligações elas vão ocorrer em uma sequência totalmente diversa, e essa característica de se combinarem de diferentes formas é que vai trazer essa propriedade que os ácidos nucleicos têm de guardar informação. Diferentes sequências trazem diferentes informações e instruções de como se fazer as proteínas dentro da célula. Outra diferença entre o DNA e o RNA é que o RNA ele tem apenas uma cadeia de polinucleotídeos, enquanto que o DNA são duas cadeias que vão estar pareadas uma ao lado da outra. As duas cadeias polinucleotídicas do DNA elas se mantêm unidas umas às outras por meio de pontos de hidrogênio que se estabelecem entre as bases nitrogenadas. É sempre uma ligação entre uma adenina e uma timina, e entre uma guanina e uma citosina. Note aqui que é sempre entre uma purina, que tem 2 anéis, e uma pirimidina, que tem um anel. Assim, na parte interna do DNA, vai ter sempre um distanciamento de 3 anéis. Repare também, por os pareamentos serem sempre iguais, através de uma cadeia de DNA, a gente consegue construir a sua fita complementar. Onde tiver timina em uma cadeia, na cadeia correspondente vai ter adenina. Onde tiver guanina em uma cadeia, na cadeia correspondente vai ter citosina. É através dessa propriedade que a informação genética é passada de uma molécula de DNA para uma molécula de RNA, notando apenas que na hora da construção do RNA, onde teria uma timina no DNA, vai ter uma uracila no RNA. E também é a forma com que o DNA cria cópias de si mesmo. As fitas elas se abrem e novas fitas complementares são criadas a partir das fitas originais usadas como molde. Além disso, as duas fitas complementares do DNA elas não são paralelas, ao contrário, elas são antiparalelas. O que é que isso quer dizer? Que enquanto uma está voltada numa direção, a outra está voltada na direção oposta. Você pode notar isso observando os carbonos que tem dentro do açúcar do DNA. Enquanto que o carbono 5' do açúcar está apontado para um lado e o carbono 3' do açúcar está apontado para outro lado, dentro do esqueleto açúcar-fosfato, que é como a gente chama essa estrutura açúcar-fosfato, que está na parte mais externa do DNA. Na outra cadeia, o açúcar está voltado exatamente para a direção oposta, 5', 3'. Esses pareamentos também, eles vão fazendo com que essas duas fitas elas se contorçam e acabem adquirindo uma estrutura de hélice, o que a gente chama de dupla hélice, por conterem duas fitas que vão se enrolando uma ao redor da outra. Essa torção ela não é exatamente perfeita. Na verdade, ela tem um vão maior e um vão menor, como vocês podem observar na figura. O RNA, como eu disse, é fita simples. E existem várias classes de RNAs diferentes que vão atuar em várias fases diferentes da síntese de proteína. Mas aqui eu quero destacar as 3 principais, que são o RNA mensageiro, que vai carregar uma cópia da informação genética contida no DNA, que vai estabelecer a sequência correta de aminoácidos para se produzir uma proteína. O RNA ribossômico ou RNA ribossomal, que corresponde à metade de toda a estrutura do ribossomo, e os RNAs transportadores ou RNAs de transferência, que identificam os aminoácidos e carregam eles até o ribossomo no momento em que está sendo produzida a proteína.
Esses RNAs eles também podem ser escritos pelas suas siglas, RNA-M, RNA-T e RNA-R. Mas vocês também podem ler em alguns lugares escritas como mRNA, rRNA ou tRNA. Isso é só uma questão de tradução dos nomes do inglês. Então, as duas formas significam a mesma coisa. Embora o RNA seja de cadeia simples, não significa que ele sempre é encontrado como uma estrutura linear simples. Na verdade, essa estrutura linear ela pode se dobrar sobre ela mesma e até em alguns pontos fazer uma estrutura helicoidal semelhante à encontrada no DNA. Isso acontece pois dentro da mesma cadeia podem existir bases complementares que vão se parear e vão dar essa estrutura tridimensional para a molécula de RNA. Essas estruturas tridimensionais elas são bem importantes biologicamente. Elas são encontradas, por exemplo, no RNA transportador. Agora vamos destacar novamente as principais diferenças entre o DNA e o RNA. Quanto à localização, o DNA ele é encontrado, na sua grande maioria, dentro do núcleo. Ele não é encontrado no citoplasma. Só que existem outros locais da célula onde você também pode encontrar moléculas de DNA, que são os ribossomos e as mitocôndrias. Quando você for estudar sobre ribossomo e mitocôndria, a gente vai ver em mais detalhes que eles possuem um DNA próprio, que está relacionado à origem dessas moléculas. Elas são originadas de estruturas procariontes primitivas, tanto que o DNA das mitocôndrias e dos cloroplastos é muito mais semelhante ao DNA de procariotos do que ao DNA nuclear. Já o RNA, ele é encontrado principalmente no citoplasma, mas ele também é encontrado no núcleo, afinal é no núcleo que ele é produzido. Da mesma forma, ele também é encontrado nas mitocôndrias e nos cloroplastos, já que o DNA que contém essas organelas também produz RNA. Quanto à função, a função do DNA é guardar a informação genética, enquanto que as diferentes classes de RNA vão ter função na síntese das proteínas. O açúcar no nucleotídeo do DNA também é diferente do açúcar no nucleotídeo do RNA. O açúcar do DNA é uma desoxirribose e o açúcar no RNA é uma ribose. Quanto às bases nitrogenadas, 3 ocorrem em ambos, que é a adenina, a guanina e a citosina. Já a timina, ela vai ocorrer apenas no DNA, enquanto que a uracila vai ocorrer apenas no RNA.